Pessoal, vamos começar a nossa aula aqui a respeito de um tema que é considerado um dos temas mais, assim, chatos da ESA, que é climas do Brasil, tá? Eu mandei uma foto para vocês, um bisural que eu criei aqui, com base nas bibliografias da prova, né? Aí essa foto, eu coloquei ali a teoria de tempo, teoria de clima e até o climograma, tá? Climograma realmente tem alguns alunos que têm dúvidas na questão do climograma, mas vamos lá. Bem, climas do Brasil. Em primeiro lugar, você precisa saber diferenciar a diferença de tempo para clima. O clima, já vou adiantar o clima. O clima corresponde ao comportamento do tempo em determinada área durante um período de 30 anos, tá? Então é importante você então gravar essa questão do clima 30 anos, né? Então o comportamento do tempo em determinado lugar, se ele permanecer com aquele comportamento durante 30 anos, aquele local vai receber um clima. Ele vai ter um clima definido para aquele lugar. Já o tempo, o bizu do tempo é o estado momentâneo. Eu coloquei lá, corresponde a um estado momentâneo da atmosfera numa determinada área da superfície da Terra que pode mudar em poucas horas ou mesmo de um instante para o outro. Aí, quais são as causas dessa mudança, desse estado momentâneo? A temperatura pode variar, a questão da umidade relativa do ar, a pressão do ar, os ventos e o índice de nebulosidade, tá? Então, temperatura, umidade, pressão dos ventos, pressão do ar, vento, nebulosidade, pode mudar o tempo. Então, o tempo é estado momentâneo. Como é que está o tempo aí em Nilópolis? Como é que está o tempo aí em Guaratinguetá? O tempo é algo momentâneo, tá? Ele pode se comportar de uma forma e em seguida pode mudar de repente, devido à temperatura, umidade, pressão do ar, vento, nebulosidade. Agora, por que... Aí eu botei uma pergunta para ficar bem didático. Por que cada lugar ou região apresenta um clima próprio? Devido à questão dos fatores climáticos. Então, se aquele lugar ele tem um clima próprio, ele vai ter a influência dos fatores climáticos. E isso é importante. Em primeiro lugar, quando eu vou estudar para alguma prova, eu pergunto assim, quantos são os fatores? Vamos dizer assim, quantos são? Então você tem lá latitude, altitude, massa de ar, continentalidade, maritimidade, corrente marítima, relevo, vegetação, urbanização. Aí, em primeiro lugar, eu conto quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são os fatores climáticos. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é você perguntar quais são os fatores climáticos. A latitude, a altitude, massa de ar, continentalidade, maritimidade, corrente marítima, relevo, vegetação, urbanização. Hoje a gente vai abordar apenas alguns, tá? Então, repetindo, fatores climáticos são 9, a saber, latitude, altitude, massa de ar, continentalidade, maritimidade, corrente marítima, relevo, vegetação, urbanização. Vou começar pelo mais complicado, tá? O mais complicado para alguns alunos é a questão da latitude. Olha só, como que você vê essa questão da latitude? Você tem lá o globo terrestre, certo? Você tem o Brasil. Você lá em cima, na região norte, você tem um polo ou um trópico que corta a região norte, que é a linha do Equador. E aqui no sudeste você tem o trópico de Capricórnio. Então, qual é a nossa base? Brasil. Eu vou falar do Brasil, tá? A nossa base em relação à latitude, a nossa referência é a linha do Equador, cuja latitude é 0 graus Celsius. Pessoal, até aqui vocês estão conseguindo entender? Ok, professor.
Beleza. Santoro, tá entendendo até aqui? Tranquilo? Beleza, Santoro, obrigado. Então você vai ter lá a linha do Equador, isso é importante. A linha do Equador vai cortar a região amazônica na latitude 0 graus. À medida que você vai descendo em direção ao sul do Brasil, a latitude ela vai aumentando. Então, em primeiro lugar é isso. Aí você vai ter 0 graus, 15 graus, 45 graus e assim vai até a região sul. E isso é uma coisa. Conseguiram entender isso? Essa primeira parte? Santoro, conseguiu entender essa primeira parte? Beleza, então. Então, aí o que a gente conclui? As cidades mais próximas à linha do Equador, elas vão perceber mais calor. Isso aí, Santoro. As cidades mais próximas à linha do Equador, elas vão perceber mais calor. As cidades mais distantes da linha do Equador vão perceber mais frio, a temperatura vai diminuindo. Vou repetir de novo. Cidades mais próximas à linha do Equador sentirão mais calor. Cidades mais distantes da linha do Equador, à medida que você vai aumentando a latitude, a temperatura vai diminuindo. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar exemplos. Goiânia. Goiânia é a capital de Goiás. Está lá no centro-oeste. Santa Catarina está lá na região sul. Florianópolis, capital de Santa Catarina. Eu pergunto para vocês dois. Goiânia, em relação a Florianópolis, ela tem uma alta latitude em relação a Florianópolis e a linha do Equador ou uma baixa latitude? E aí, o que vocês me respondem? Alta latitude. Baixa latitude. Baixa latitude. Santoro, entendeu isso? Beleza. Cidades mais próximas à linha do Equador terão baixa latitude. Cidades mais distantes da linha do Equador terão maiores altitudes. Ok? É só você se ligar. A linha do Equador é 0 graus Celsius. Se você vai descer, você vai aumentando o ângulo. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Eu botei na folha de maneira didática para você entender. A latitude está relacionada à variação latitudinal. Devido à Terra ser esférica e devido à sua inclinação, ela não é iluminada na totalidade pelos raios solares. Atenção, cidades mais próximas à linha do Equador, a temperatura média será maior. Beleza? Mais calor, maior. Atenção 2, cidades mais próximas aos polos, no caso, Trópico de Capricórnio, lá para o sul, Polo Norte, Polo Sul. No nosso caso aqui, a nossa referência é o Polo Sul, porque é a geografia do Brasil, tá? A temperatura média será menor. Ok? Observação. A linha do Equador terá latitude 0 graus Celsius. À medida que aumenta a latitude, ou seja, à medida que as cidades vão se afastando da latitude 0 graus Celsius, menor vai ficando a temperatura. E aumenta a amplitude térmica anual. Ó, amplitude térmica é a diferença da máxima temperatura com a mínima temperatura. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso no climograma. Você precisa saber, por exemplo, você pode matar questões de climograma pela amplitude. Já vou dar um bizu logo para adiantar. Climograma, eu pergunto para vocês, os climogramas da região, última forma, o climograma da região norte, da Amazônia,
ele vai ter uma baixa amplitude térmica ou uma alta amplitude térmica? Eu não entendi a pergunta. Ó, a região amazônica, a temperatura na região amazônica, vocês acham que lá na Amazônia você vai ter uma baixa amplitude térmica ou uma alta amplitude térmica? Alta amplitude térmica. Não. Baixa amplitude térmica, Pedro. Vamos lá no climograma da região norte. Olha lá, o primeiro climograma. Vocês estão com a folha, né? Aqui, ó. Essa folha aqui que eu mandei pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. Santoro, pode escrever de novo que eu não vi sua mensagem. Santoro. Vocês estão... Não, não é isso não. Não. Pessoal, vocês estão com essa folha aqui? Lembra que eu tirei foto? Não. Tá, Pedro? Não. Olha só. Então, quem não tá, presta atenção. Aí depois vocês vão ouvir o áudio, tá? A gravação, que eu vou mandar a gravação para vocês. Pedro e Santoro. Repete assim comigo. A maior temperatura na Amazônia, repete comigo, A maior temperatura na Amazônia é 28 graus Celsius. é 28 graus Celsius. Daí para mais, pode ser 29, tá? Agora, isso é uma média, tá, gente? Agora, a menor temperatura na Amazônia, A menor temperatura na Amazônia, 24 graus Celsius. 24 graus Celsius. Pedro, quanto que é 28 menos 24? 4 graus. 4 graus Celsius. Tá? Então, olha só. Anota isso. Coloca assim, amplitude térmica igual máxima temperatura menos mínima temperatura. A máxima temperatura na Amazônia, em média, 28 graus. A mínima temperatura na Amazônia, 24 graus Celsius. Você tem chuvas abundantes durante todo o ano e também forte calor durante todo o ano. Ok? Ok. Beleza. Então, o que pode confundir vocês na hora da prova? É vocês confundirem o climograma da Amazônia com o climograma da região sul. Tá? Mas primeiro, vamos lá. Vamos começar a entender climograma. Olha só, o climograma é um gráfico, é um histograma que vai representar o clima de um determinado lugar, ok? As barras que ficam ali no meio, em pezinhas na vertical, fala do índice de chuvas. As barras. Agora você vai ter duas linhas, uma na esquerda e uma na direita. Na esquerda, você pode representar como índice de chuva em milímetro e na direita a temperatura em graus Celsius. Sendo que a temperatura ela está em graus Celsius, mas no meio do climograma você vai ter uma linha. Essa linha é a temperatura. É por ali que você vai prolongar o ápice dessa linha, seja para a direita ou para a esquerda. Você tem que ir para aquela linha vertical que você vai ter o grau Celsius. Você vai prolongar. Ela pode estar na direita, pode estar na esquerda. Não tem um padrão para isso. E na base do climograma, você tem os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então, até aqui vocês conseguiram entender? Sim. Santoro, entendeu? Então, beleza. Tranquilo. Então, olha só. Já vou dar um bisu para vocês.
a maioria dos climogramas que representam os climas no Brasil, você vai ter verão chuvoso e inverno seco. Quando eu falo que o verão é chuvoso, eu estou querendo dizer, a nossa base vai ser o início do ano, janeiro, fevereiro, março, e o final do ano, outubro, novembro, dezembro, tá? A maioria você vai ter barra de chuva alta, porque no verão chove, faz calor, mas também chove. No meio do ano, as barras de chuva ficarão baixas, porque chove pouco durante o ano, né? No inverno você tem pouca chuva, porém a temperatura é mais seco. Então a gente diz que a maioria dos climas do Brasil você vai ter verão chuvoso com inverno seco. Ok? Entenderam até aqui? Ok, professor. Então beleza. Tranquilo. Então, olha só, vou dar um bisu para vocês. Climograma da região norte. O climograma que representa a Amazônia, o norte, você pode confundir com o climograma da região sul. Por quê? Na região norte, você vai ter chuva o ano todo. Então, você vai ter as barras de chuva altas durante todo o ano. Beleza? Beleza. Na região sul, você vai ter as 4 estações bem definidas. Verão, inverno, primavera e outono, as 4 estações bem definidas. Você terá as barras de chuvas altas também. Como que eu vou diferenciar uma da outra? Existem formas de você diferenciar o que é norte e o que é sul. Tá? Então se liga no bizu. O bizu é o seguinte. Vamos falar primeiro da temperatura. Então, a temperatura vai ser o seguinte. Como é que você vai diferenciar uma da outra? Repita comigo. A máxima temperatura no norte. A máxima temperatura no norte. 28 graus Celsius. 28 graus Celsius. A mínima temperatura no norte. A mínima temperatura no norte. 24 graus Celsius. 24 graus Celsius. Agora, a máxima temperatura na região sul. A máxima temperatura na região sul. 22 a 23 graus Celsius. 22 a 23 graus Celsius. A mínima temperatura na região sul. A mínima temperatura na região sul. Em torno de 12, 13 graus. Em torno de 12 e 13 graus. Então, por aí você já diferencia. Certo, Santoro? Conseguiu entender? Pedro, conseguiu entender? Beleza, professor. Então, aí você já consegue diferenciar. Vamos falar da amplitude térmica. A amplitude térmica no norte vai ser 28 menos 24. 28 menos 24, 4. A amplitude térmica pequena. Pouca variação da temperatura ao longo do ano. Região sul. Quanto que é, por exemplo, 23 menos 13? 10 graus Celsius. Pedro, 10 graus Celsius. Essa amplitude térmica é alta ou baixa? Alta. Então, o que a gente conclui? Repita comigo. A amplitude térmica no norte... A amplitude térmica do norte é baixa. é baixa. A amplitude térmica no sul... A amplitude térmica no sul é alta. é alta. Então, beleza. Então, Santoro, e esse é o primeiro passo para você diferenciar um climograma do outro. A segunda coisa para você diferenciar os climogramas, nós falamos primeiro da temperatura, no caso, amplitude térmica. Certo? Agora, vamos falar das barras de chuva, tá? Pessoal, eu botei na folha. Depois vocês vão ver. O índice pluviométrico anual
da região amazônica, 2.500 milímetros anuais. Repita comigo. O índice pluviométrico índice pluviométrico do clima equatorial úmido do clima equatorial úmido ultrapassa 2.500 milímetros anuais. milímetros anuais. Então, olha só. Se você pegar um climograma da região norte, a maior barra de chuva vai estar lá, se você prolongar para a reta vertical, que fala de milímetro de chuva, vai estar de 250 para cima. Por quê? Se você pegar 250 e multiplicar por 12, vai dar 3.000 milímetros. Então, quando eu falo 2.500, Pedro e Santoro, é daí para cima. Então, então já cheguei a uma conclusão. O professor falou que as barras de chuvas no climograma que representa o clima equatorial úmido passa de 250 para cima. E na região sul, vai chegar, se você pegar aqui a folha que eu mandei para vocês, a foto, se você pegar o climograma aqui do sul, você vai ter, no máximo, o climograma, a maior barra de chuva no climograma do subtropical úmido, em média, prolongando para milímetros de chuva, vai dar 100 a 150 milímetros. Conseguiram entender? Pedro, entendeu? Só pode repetir para mim, o clima da região equatorial. Então, o climograma do clima equatorial úmido, que é do norte, você vai ter barra de chuvas de 250 milímetros para cima. É só você pegar o ápice da barra de chuva maior e prolongar para a reta do climograma na vertical que aponta para quantidade de chuvas. Vai ser de 250 para cima. Na região sul, no máximo, a maior barra de chuva prolongando para essa reta, que mede a quantidade em milímetros de chuva, vai ser 100 a 150. Obrigado. Então, já conseguimos diferenciar o climograma do norte e conseguimos diferenciar o climograma do subtropical úmido. No norte, pouca amplitude térmica, a variação de temperatura vai ser pequena. No subtropical úmido, não pense você que no clima subtropical úmido na região sul só faz frio. Negativo, as 4 estações elas são bem definidas. Tá? Agora, vamos então para o clima. Agora, então matamos 2 climas, o subtropical úmido e matamos o equatorial úmido, tá? Agora, o climograma mais diferente de todos é o clima tropical litorâneo úmido, tá? Então, o clima tropical litorâneo úmido, que abrange mais o litoral do Nordeste e é o mais diferente de todos, pois a maioria possui barra de chuvas altas no início do ano e no final. Vírgula. Já o litoral do Nordeste é ao contrário. As barras de chuvas elas são altas no meio do ano. Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, barra de chuvas altas no meio do ano. Por quê? Você vai ter a subida da MPA se encontrando com a MTA. Vai provocar chuvas frontais no meio do ano. Santoro, tá entendendo, Santoro? Então, as barras de chuvas, Pedro,
do clima tropical litorâneo úmido que pega Natal, Recife, Maceió, João Pessoa, Salvador, as barras de chuvas serão altas no meio do ano. Entenderam isso? Ok. Agora, olha só. Eu anotei um bizu. Pera aí, eu anotei um bizu aqui no meu zap. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu anotei um bizu no meu zap aqui, ó. Tô me ouvindo, né? Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha só. Conseguindo ouvir isso. Olha só. Então, nós temos 2 climogramas que pode confundir a gente, mas já matamos. Já entendemos. O equatorial úmido com o subtropical úmido porque as barras de chuva são altas, mas a gente conseguiu diferenciar um do outro. Agora, tem 2 climogramas que também se confundem. É o climograma do clima tropical. Eu posso falar clima tropical, tropical continental ou tropical típico, que é o clima tropical que fica ali na região central do Brasil, beleza? Clima tropical que pega a região central, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul. Tá legal? Cuiabá, Professor, Hã? só tirar uma dúvida aqui. É pra eu poupar tempo. Tudo isso tá na folha que o senhor passou, né? Tudo isso tá na folha, tá, Pedro? Aí eu tô Ok, eu vou anotar explicando o que aqui tá na só folha para pra vocês você. entenderem, tá? Beleza. Então, beleza. Você tem o clima tropical continental, tropical típico, tropical subúmido, tudo é uma coisa só. É o clima da região central. Certo, Santoro? Tranquilo? Santoro? Tranquilo. Aí o climograma da região central do Brasil você pode confundir com o climograma da região serrana do Sudeste, tá? Então, por quê? Por que, professor, a gente pode confundir? Porque tanto o clima tropical que pega a região central do Brasil, como o climograma da região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, você vai ter verão chuvoso, tá? Então, barra de chuvas altas, tanto no início como no final do ano, no tropical como no tropical de altitude, ok? Clima da região central, tropical. Clima da região serrana, do sudeste, tropical de altitude, tá? Isso vai estar gravado, vocês vão conseguir assistir essa aula de novo, que ela está sendo gravada no Facebook, tá? Fiquem despreocupados. Hoje, de madrugada, eu estava tentando buscar bizus para diferenciar para vocês, tá? Fazer uma diferença dos dois. Então, vamos lá. O climograma do clima tropical de altitude, que é o clima que abrange as regiões serranas de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui do Sudeste, Espírito Santo, você vai ter o verão, tá? O verão, no máximo, vai chegar, no máximo, aquela linha central, que fica no meio do climograma, vai chegar, no máximo, a 22 graus no verão. Então, cara, esse bizu é muito bom para você diferenciar um do outro, tá? Que são parecidos. Tá anotando, Pedro? Pedro. Pode repetir, por favor? Ó, no clima tropical de altitude, a temperatura máxima no verão vai chegar no máximo a 22 graus Celsius. Tá? Quando eu falo da temperatura, eu tô falando daquela linha, tá? As barras é chuva, tá? Não confunda a barra de chuva com a linha da temperatura. Então, o ápice dessa linha, você vai prolongar para aquela reta na vertical, que é a reta de graus Celsius.
Vai chegar. Então, eu tô dando esse bizu aqui, gente. Ó, dificilmente alguém consegue ver isso, tá? Então, eu consegui enxergar isso. Então, no verão, o tropical de altitude, que é o clima da região serrana do Sudeste, a linha da temperatura vai chegar no máximo a 22 graus Celsius no verão. E no inverno, vai chegar a 15 graus. Então, então, então faz frio. Perdão, faz frio na região serrana, tá? Inverno 15, no verão. 22. Obrigado. Então, beleza. Então, esses aí a gente vai matar pela temperatura, tá, pessoal? Pela temperatura. Agora vamos para o tropical continental, que é o clima da região central do Brasil. Brasília, Tocantins, Corumbá, Cuiabá, Mato Grosso. No tropical continental, o verão vai chegar lá beirando 24 graus Celsius. Anota isso. Ó, eu botei aqui para vocês. Vocês vão ver na folha o climograma de Goiânia. É só você prolongar, tá? Sem problema nenhum, tá? Bem tranquilo. Então, no tropical continental, o verão vai chegar lá, a linha da temperatura prolongando 24 graus Celsius. No inverno, você vai ter, aí a temperatura vai cair para 18 graus Celsius. Então vocês vão diferenciar. Professor, como que eu diferencio o climograma do clima tropical continental para o climograma do tropical de altitude? Vai pela temperatura. Verão 24, inverno 18. Isso. Agora eu pergunto para vocês. Eu vou voltar a tela do Meet. Pergunto para vocês dois. Onde faz mais calor e mais frio? No tropical continental ou no tropical de altitude? Parabéns, Santoro. O tropical continental. Por que faz mais calor? Vocês sabem dizer por que faz mais calor no tropical continental? Não. Menores altitudes. Mas, na verdade, a resposta seria essa, Pedro. Vê se você lembra, Pedro, da minha aula. Toda a região central do Brasil está dentro da zona de convergência intertropical. Santoro, anota no seu caderno. Toda a região central. Anota aí. Toda a região central do Brasil está na zona de convergência intertropical. Aí você bota, entre parênteses, ZCIT. Isso. Zona de convergência intertropical. 90%, 92%, legal, 92% do Brasil compreendendo, preste atenção, 92% do Brasil que compreende desde a linha do Equador até o Trópico de Capricórnio está dentro da zona de convergência intertropical. Por quê? Porque aqui está a Terra, aqui está o Sol. O Sol, o raio solar, vai pegar toda essa região compreendida da linha do Equador ao Trópico de Capricórnio. Por isso que a região central do Brasil faz muito calor, tá? Pedro, ok, Pedro?
Ok. Ok, Santoro? Ó, agora tem um detalhe. O clima tropical continental, que é o clima que pega a região central, ele possui duas estações bem definidas: verão chuvoso e o inverno seco, tá? Como que eu vejo isso no climograma? No clima tropical continental, barras de chuvas altas no início do ano, janeiro, fevereiro e março, barra de chuvas altas no final do ano, outubro, novembro e dezembro. Inverno seco, barra de chuvas baixas no meio do ano, junho, julho, agosto, tá? Agora, vamos para o clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido, tá? O clima tropical semiárido, ele pega o sertão nordestino, tá, pessoal? Pega ali o sertão nordestino, tá? No sertão nordestino, você vai ter, por exemplo, ali, você vai chegar a pouca quantidade de chuva, tá? Lá chove pouco, tá bom? A quantidade de chuvas que cai no sertão nordestino é em torno ali de 1.000 milímetros cúbicos por ano, tá? 1.000 milímetros cúbicos de chuvas por ano. Enquanto que a região norte você vai ter 3.000 milímetros cúbicos na região do tropical semiárido. Na região do sertão nordestino você vai ter 1.000 milímetros cúbicos de chuvas, tá? A amplitude térmica lá não varia muito também. Você vai ter temperatura máxima de 28 graus Celsius, temperatura mínima 25 graus Celsius. As barras de chuvas serão bem pequenas. Vai chegar no máximo ali a 100. Aí é só você multiplicar ali 100 por 12. Mais ou menos isso, para você diferenciar, né? Tá? Então, pouca quantidade de chuva, média anual inferior a 1.000 milímetros cúbicos. Temperaturas altas, médias, anual chega a 28 graus Celsius. Tá? Pessoal, conseguiram entender os climogramas? Beleza, professor. Agora, vocês fizeram essa folha aqui, ó. Não tô vendo. Não. Essa foi a folha que o senhor colocou hoje? Não fez, não? Eu coloquei hoje essa folha. Não, não. Vocês conseguem abrir essa folha agora para a gente poder fechar com o exercício? Consigo. Quanto tempo que o senhor vai colocar? Não, eu coloquei no grupo hoje. Essa folha eu coloquei no grupo hoje. Folha de exercício de climograma. Beleza, vou imprimir ela aqui rapidinho. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês imprimirem, tá? Enquanto eu vou suar o nariz, que eu tô meio resfriado.
Será que eu estou no sobre o jantar? Vai querer? E aí, Pedro, conseguiu imprimir? Consegui, professor? Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns 2 aqui, vocês fazem o restante depois com calma. Olha só, vamos ver se a gente consegue fazer mais ou menos junto. A questão 2, tá? Então, sem virar folha, vamos diferenciar um crimograma do outro. Primeiro lugar, eu vou dar 1 minuto para vocês me dizerem qual o clima que representa esse crimograma aqui, ó. Ó, vai ser da esquerda para a direita, tá vendo aqui, ó? Esse, primeiro vai ser esse, depois vai ser esse. Vê se vocês conseguem diferenciar um do outro. Conseguiram acertar o primeiro? Não. Chegou a fazer o primeiro, Pedro? Não, de segundo. Santoro, fez o primeiro? Tentem fazer o primeiro, pessoal, o primeiro. Vai na sequência. Professor, Oi. Equatorial 1. Santoro botou o quê? Não vi.
Não, não, sem olhar a resposta. Esse climograma do primeiro é qual? Equatorial úmido. Santoro, botou o quê? Não, no primeiro? O primeiro climograma? Não, não é tropical, não. Vamos lá, ó, esse climograma aqui não é o tropical não, tá? Esse aqui, ó. Ó, primeiro a gente tá fazendo esse aqui, com essa, ó. Olha só, esse aqui, ó. Então, como é que eu vou matar essa questão? Eu tenho ó, olha o que eu falei para vocês. Eu tenho barra de chuvas elevadas o ano inteiro. Então, esse primeiro climograma, ou ele pode ser o equatorial úmido, ou pode ser o subtropical úmido, tá? Barra de chuvas altas o ano inteiro. Aí, o que eu falei para vocês? Primeiro, vamos matar pela temperatura. Pedro, nesse primeiro climograma, a máxima temperatura está batendo quanto? Para você? Aqui tá entre 20 e 25. Não. Não, olha só. Não, entre 25, ó. Não. É a linha mais alta da temperatura. A linha mais alta. 25 e 30. Hã? Entre 25 e 30. Não, mas aí você tem que ter uma média. Qual a média aí? A amplitude de 5 graus. Não, mas qual a máxima temperatura que você tem que ter uma média? Qual é a tua máxima temperatura que você conseguiu enxergar? Mais ou menos. 25? Não, Pedro, o ápice da linha não é 25. Se você prolongar, vai pegar 28. Confere. Confere. Aqui, ó, o ápice da linha. Você tem que pegar o ápice da linha e prolongar para a barra de graus Celsius. Santoro, tá conseguindo entender isso, Santoro? Você vai prolongar. Então, a máxima temperatura, 28 graus Celsius. E a mínima temperatura, Pedro? Pega a parte baixa da linha e prolonga para temperatura. Vai prolongando. Isso, Santoro. Santoro entendeu. 24. Santoro entendeu. 28 graus Celsius. Máxima temperatura. Mínima temperatura, 24 graus Celsius. 28 menos 24, 4 graus Celsius. Qual é o clima que a gente viu que tem amplitude térmica pequena, Santoro? Baixa, pequena, baixa. Equatorial, Santoro. Entendeu, Pedro? Beleza. Santoro, quanto que tá... Matamos pela temperatura. Vamos tirar a prova dos 9 pela chuva. A maior barra de chuva, Pedro, tá dando quanto de chuva? A maior barra. Faz o prolongamento pro lado direito. Tá. 510. Não, 500 não. Tá acima de 500, Santoro. A maior barra aqui, ó. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A maior barra de chuva tá no mês de maio. Confere. Pega lá o ápice da barra de chuva referente ao mês de maio, prolonga para a direita. Vai dar lá 520, 500. E isso, Santoro, vai dar 510, 520. Qual é o clima do Brasil que você vai ter chuvas acima de 250, 300, 400, 500? Não, equatorial úmido, tá, Santoro? Equatorial úmido, tá? Pedro, entendeu isso, Pedro? Conseguiu enxergar? Eu vou rever aqui, mas consegui, professor. Consegui. Tranquilo. Vamos para o 2. Ó, o 2. Ó, verão. O 2 você já vê aqui, ó. Ó, quer ver? Você já matar por eliminação? Esse climograma aqui, representa, esse aqui é fácil. Esse aqui representa qual clima, esse aqui?
Que eu tô com a caneta. Tropical não, perdão. Semiárido. Não, esse aqui, ó. Barra de chuvas alta no meio do ano. Tropical úmido, Pedro. Ó, Pedro. Barra de chuva alta no meio do ano. Qual é o lugar que... Qual é o único lugar do Brasil que tem muita chuva no meio do ano? É o Nordeste, Pedro. Ó, João Pessoa, Recife, Natal, Salvador, entendeu? Chove muito no meio do ano. Então, vou fazer por eliminação. O primeiro eu sei que é o equatorial úmido. O último eu sei que é o tropical litorâneo úmido. Aí eu vou virar a folha. Ó, letra... Existe equatorial semiúmido? Não existe. Então, é a letra D. Olha lá. Aqui, ó, letra D. Tá vendo, ô Santoro? Letra D. Equatorial úmido é o primeiro que a gente viu. O último tropical úmido, o do meio tropical. Vamos confirmar se é tropical? O que eu falei no tropical? Temperatura máxima 28, temperatura mínima 18. Foi o que a gente viu não foi isso? No tropical? Então vamos ver aqui. Olha lá, temperatura tá passando, tá 25,5. Ou eu posso falar 28, sei lá. 28 graus. Temperatura mínima. A temperatura mínima 20 graus. Então esse aqui é o tropical. Entenderam? Beleza, professor. Agora, para a gente terminar, eu queria que vocês fizessem o último para a gente terminar. Aí vocês fazem o outro com calma. Faz o terceiro. A terceira questão. Fácil, hein? Continuar? O que foi, mamãe? Não entendeu, meu amor. O que você quer? Ah. Conseguiram identificar que climograma é esse, pessoal? Não. Pedro, o que você observou nesse climograma em relação à chuva? Chuvas acima dos 150 milímetros. Não, acima não, Pedro. Pedro, a maior barra de chuva aqui é no mês de junho. No mês de junho, se você prolongar para a direita, ó, prolonga para a direita, vai dar mais ou menos ali 140 milímetros, Pedro. Confere? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A maior barra de chuva aqui é junho. Se você pegar o ápice dessa barra e prolongar para a direita, vai bater em 140. Então, o que você conclui disso? Eu olho esse climograma, eu vejo que ele tem barra de chuvas constante o ano inteiro. Ou ele é subtropical úmido, ou ele é equatorial úmido. Como que a gente vai matar? Vamos primeiro pela temperatura.
Pedro, qual é a máxima temperatura nesse gráfico? 17. Hã? 17 graus. Pedro, a maior temperatura. Olha onde a linha da temperatura está batendo lá em cima, canto superior esquerdo. Entre os 18 e 19 graus. Não, Pedro. Temperatura, Pedro, é a linha, não é a barra não, tá, filho? É a linha. Aqui, Pedro, ó. A linha, Pedro, ó. Aqui, tá vendo aqui a linha aqui, ó? A temperatura você vê pela a linha. Confere, Santoro. Ó, é a linha. A barra é chuva, tá, Pedro? Barra é chuva. A linha é temperatura, tá? Ó, então, você vê aqui, ó, que a maior temperatura aqui, quase, bota 25 graus. 25 graus Celsius. Confere, Pedro. Entendeu? Pedro, tá conseguindo enxergar? Perfeito. Aqui, Pedro, ó, aqui, ó. Aqui, Pedro, aqui, tá vendo aqui, ó? Onde está a caneta aqui, ó. Ó. Tô assim. Essa ponta aqui tá acima dessa aqui, ó. Se essa tivesse maior, eu iria fazer o prolongamento para cá. Mas essa aqui não tá. Essa aqui é a maior. Confere? Confere. Então, beleza. A máxima temperatura é 25 graus. Vamos ver a mínima? Ó, a mínima você vai ter que prolongar para a esquerda. Ó. Prolongando para a esquerda, vai dar 13 graus e meio. Ó, vou prolongar para a esquerda aqui, ó. Tá vendo aqui essa parte, esse final aqui, ó, onde está a ponta da caneta? Onde essa parábola faz essa curva aqui no final? Então, a mínima temperatura vai bota 13 graus. 25 menos 13. Qual? 12 graus Celsius. Pedro, essa amplitude térmica é pequena ou alta? Alta. Se é alta, é equatorial úmido ou subtropical úmido? Equatorial. Não, alta é subtropical. Tropical, perdão. Agora vamos ver pela barra de chuva. Então a gente está conseguindo entender que esse climograma representa o subtropical úmido pela temperatura, tá, Pedro? Santoro tá entendendo, né, Santoro? Agora vamos ver isso, Santoro. Vamos ver agora pela chuva. O máximo de chuvas aqui, ó, não chega a 150. Ó, se eu prolongar aqui a maior barra de chuva, que é no mês de junho, vai bater 100, 110, uns 120 milímetros. Até 150. Pedro, onde chove mais? 150 faz referência a qual clima? Mais o equatorial úmido ou mais o subtropical úmido? Faz mais referência. Ele caiu. Faz mais referência, tá, Santoro? Ao clima subtropical. Então, resposta certa, tá, Santoro? D de dado. Tá legal? Perdão, professor, eu caí aqui. Valeu. Então, pra gente fechar aqui, ó. Olha só, Pedro, voltando. A máxima temperatura aqui, 25 graus Celsius. A mínima, 13 graus Celsius. Eu prolonguei ali o final. A diferença de 25 com 13 dá 12. Alta amplitude térmica. E isso é característica do clima subtropical úmido. Vamos tirar a prova dos 9 pela barra da chuva. A maior barra de chuva chega no máximo a 120. Então o subtropical úmido ele chega no máximo até 150, enquanto que no equatorial úmido passa de 250. Então resposta D de dado. Façam o restante que eu vou mandar mais questões sobre isso, tá? Pessoal, obrigado. Que Deus abençoe, tá? Até a próxima.
Tá bom?